Paz do Senhor, minhas amadas irmãs e meus amados irmãos. Estamos iniciando agora entrevista com mulheres posicionadas. E hoje a nossa convidada é a pastora Débora. Amém. Sejam todos bem-vindos e a paz do Senhor. Estaremos aqui já chamando a nossa querida convidada. Estamos ouvindo o louvor Eu Sou Uma Delas. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmã Maiara. Glória a Deus. Pai do Senhor a todos que estão entrando nesta live. Glória a Deus pela vida de vocês. A paz. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Live entrevista com mulheres posicionadas. Glória a Deus. Já tivemos entrevista com pastores, entrevista com missionários e agora estamos iniciando entrevista com mulheres posicionadas. Teremos aqui 5 convidadas ao longo deste ano. Glória a Deus. Vamos agitar aqui a câmera. Glória a Deus. A paz do Senhor, querida convidada. Paz do Senhor. Glória a Deus. Tá bem baixo o meu celular, eu acho. Se tiver, me dá um ok. Dá para ouvir bem aqui. Estão ouvindo? Vamos ver nos comentários. Se os queridos também estão ouvindo bem, assim como eu estou. Pai do Senhor a todos. Glória a Deus. Amém. Creio que estão ouvindo sim. É uma honra estar aqui com a pastora Débora. Ela é pastora na Adebrais Cascavel. Hoje nós vamos ouvir sobre uma mulher posicionada em Deus. Glória a Deus por isso. Hoje vamos aprender mais. Eu já peço que você compartilhe essa live para aquelas mulheres que o Senhor lhe direcionar. Amém? Porque nós hoje vamos ouvir mais sobre uma mulher posicionada em Deus. Então, vá compartilhando esta live que nós vamos já iniciar com as nossas perguntas, que eu creio que elas vão edificar grandemente a vida de mulheres nessa live. Homens também que puderem compartilhar, agradecemos aqui. Vocês são bem-vindos aqui nessa live. Glória a Deus. Já estamos recebendo comentários de orgulho da minha pastora, grande mulher de Deus. Olha, já temos comentários aí. Glória a Deus por isso. Amém. Sejam bem-vindos, meus amados irmãos, amadas irmãs, aos queridos todos que estão aqui conosco. Antes da gente iniciar com as nossas perguntas, nós vamos chamar nosso querido e amado Espírito Santo para estar aqui conosco. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, iniciando, Pai, o propósito, Pai. Essa live de mulheres posicionadas, a qual o Senhor colocou, Pai, em meu coração. Faz, Senhor, conforme a tua vontade. O Senhor é bem-vindo neste lugar. Espírito Santo da verdade, o Senhor pode mover conforme a tua vontade, o teu querer nesse lugar. Chama aquelas pessoas que necessitam ouvir o que aqui vai ser professado. Vai tocando corações, vai renovando mentes em nome de Jesus. Vai curando, libertando. Em nome de Jesus, faz a tua vontade nesse lugar. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. E nossa primeira pergunta
é sobre Já? a nossa querida pastora Débora, que a gente já vai começar já querendo conhecer ela. Aqui diz, pastora Débora, poderia nos falar um pouco sobre quem é a Débora? Paz, Senhor, a todos que estão aí. Primeiro eu vou falar que eu sou bem tímida, antes até de falar meu nome. Isso aqui está sendo um divisor de águas, porque quem me conhece sabe que eu sou bem envergonhada para esse tipo de coisa. Então, é um dos projetos que eu estou fazendo na minha vida sobre romper barreiras. E hoje estamos rompendo uma delas. Para quem não me conhece, meu nome é Débora. Eu tenho 36 anos. Sou casada com o pastor Edivânio. Hoje a gente está dirigindo aqui a Igreja Adebrais Cascavel. Temos duas filhas, uma adolescente de 12 anos e uma criança de 2. Sou filha de pastor também, graças a Deus. Tudo que eu faço hoje foi tendo orgulho das coisas que meu pai também fazia e vendo o que ele fazia. Então surgiu no meu coração esse propósito de casar com o pastor. E hoje Deus realizou o sonho do meu coração. Sei que também foi projeto do Senhor. E, como eu falei de primeiro, irmão, sou bem tímida para essas coisas. Assim, faço muita coisa, tenho muitas atitudes, mas em termos disso, eu sou bem tímida. E, como eu falei, isso é uma das coisas que eu estou rompendo hoje. Me veio essa responsabilidade de estar com vocês hoje. Vou dizer para vocês que hoje eu usei bastante meus cadernos, minhas bíblias, o meu esposo. Fiz várias anotações e eu vou estar lendo algumas coisas também, porque são bastante perguntas. Ainda tem a pergunta da caixinha, né? Uhum. Então, para não esquecer de nada, eu notei muita coisa. Então, vamos lá. Glória a Deus. Então, minha querida, seja bem-vinda. A entrevista Amém. É uma honra estar com você aqui, em nome de Jesus. Eu que agradeço. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção, querida. Nós vamos aí aprender muita coisa hoje. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Então, é preciso ter coragem para posicionar-se perante a sociedade como uma mulher cristã? Sim. Principalmente nos tempos que estamos vivendo hoje, que é o tempo da... como é que eu posso dizer? Do crescimento do pensamento do feminismo. Então, é muito difícil hoje. Eles abrangem várias coisas, não querem ser submissas ao marido, querem ser submissas a si mesmo, mexe com a questão do aborto. Então, hoje, esse pensamento está desse jeito. Então, fica assim, né? Então, a gente tem que ter aquela visão de mulher cristã e fazer com que outras pessoas, outras mulheres, lembrem-se disso, que o Senhor é o centro e nós temos que vivenciar esse cristianismo, fazendo com que essas mulheres rompam essas coisas que nós estamos vivenciando hoje e fazer o propósito do Senhor. Amém? Amém. Respondido? Respondido. Não vamos nos conformar com o que hoje é oferecido, né, querida? Exatamente. Precisamos romper, como você falou, em nome de Jesus. Você já foi perseguida, atacada ou caluniada por carregar os princípios da palavra? Olha, Karen, hoje em dia, a gente está vendo muitas coisas, até mortes, porque hoje está mais perto a vinda do Senhor. Então, os cristãos estão sendo mais atacados. Mas em questão daquele tempo, por exemplo, do meu tempo de adolescente, a gente era atacado por coisas simples, tipo, filha do crente, a crentinha de saia, a filha do pastor, não pode fazer isso. Às vezes eu não podia sorrir, porque eu era simplesmente uma cristã. Eu acho que naquela época, isso bloqueava muito os adolescentes, os jovens,
de querer vivenciar a vida cristã por esse tipo de coisas. Hoje está sendo mais, vamos dizer assim, mais bombardeado. Hoje a perseguição está sendo mais próxima de nós. Antigamente, por exemplo, eu vou falar de mim, né? Eu fazia terceiro ano do ensino médio e eu não tinha uma vida sexual ativa e era muito bombardeado por isso. Ah, você não namora só porque você é cristã. E se a gente fosse voltar atrás e ter uma mente fraca e não uma mente em Cristo, hoje eu poderia nem estar aqui. Eu poderia não ter casado. Então, assim, era muito difícil naquele tempo e hoje está sendo mais difícil ainda. E a gente tem que orar e perseverar porque vai chegar mais perto de nós. Vai se aproximar esse tempo que já está mais perto, a mudança que eles querem fazer na Bíblia, na palavra do Senhor, a mudança que eles querem fazer em termos de leitura, que vai ser proibido em alguns lugares. Então, assim, a perseguição dos cristãos nunca foi tão visível como está sendo hoje. É verdade. Então, independente de toda essa perseguição, que a gente seja, assim, mulheres posicionadas, né? Que a gente não aceite o que eles estão tentando fazer, oprimir, né, as mulheres que se posicionam, que a gente continue firmado no que o Senhor fala, na palavra de Deus, né, querida? É verdade. É verdade. Verdade. Amém. E o que é ter uma identidade de filha de Deus? O que é? Como é? O que é ter? Conversando com meu esposo hoje, ele falou algo muito importante, que Jesus disse que nós somos luz, né? Que ele deve brilhar num lugar mais alto. Ninguém vai acender uma lamparina e colocar debaixo da cama. Até a referência está em Mateus 5:15, que eu pedi a ele essa referência. E isso é o que a gente deve ser, luz. Lá em Tito, que eu vou ler, quem quiser ler comigo, lá no livro de Tito, capítulo 2, 3 e 4, diz assim: as mulheres idosas, semelhante que sejam sérias no seu comportamento, como convém, santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestra de coisas boas, para que ensine as mulheres jovens a serem sóbrias e amarem seu marido e amarem seus filhos. E assim, devemos ser sóbrias para ensinar outras mulheres, né? Principalmente as mais novas, que hoje está no mundo que não nos convém. E qualquer vento de coisinhas estão se levando para um lado e para o outro. Ensinar a cuidar do seu esposo, ensinar a cuidar dos seus filhos, ensinar a cuidar da sua casa. E tudo isso não deve ser mostrado só em público. Tudo isso tem que ser mostrado dentro da sua casa, porque é essencial você mostrar dentro da sua casa e mostrar também em público quem você é. A mulher que tem a identidade de filha de Deus deve viver em público e deve viver no secreto. Ou seja, em casa, ela é uma esposa, ela é mulher de oração, ela é uma boa mãe. E que as pessoas, que a gente possa refletir isso não só dentro de casa, mas que as pessoas possam ver que a gente realmente tem o Espírito Santo do Senhor na nossa vida e o que ele trabalha conosco no oculto, ele também faz com que a nossa luz brilhe para muitas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E pastorear pessoas, cuidar de pessoas, qual o peso dessa responsabilidade? Não é questão de um peso. A responsabilidade de cuidar de pessoas é muito grande. Pessoas que a gente tem que
ensinar, tem que ouvir, tem que ter, tem que ser espelho. São pessoas que a gente tem que cuidar, que amar, que a gente tem que ter exemplo, que a esposa de pastor, ela tem um chamado, assim, para auxiliar ele em tudo. Mas quando se entende o propósito de Deus para a nossa vida, somos fortalecidos na palavra. Então, assim, não se torna algo que pesa. Porque, no meu caso, desde adolescente, quando eu disse, quero casar, que o Senhor prepare o meu esposo, eu disse, mas que ele seja um pastor. Então, Deus já trabalhava de uma forma incrível no meu coração. Então, eu seguia ali os passos do meu pai, via o que ele fazia e disse, eu quero isso aqui para mim, eu quero ser esposa de um pastor, eu quero ser o espelho na vida de alguém, eu quero cuidar de pessoas, eu quero zelar pessoas. Então, para tudo isso, a gente tem que ter vigilância, a gente tem que ser exemplo. Então, eu acho que o difícil, né, nem o peso, eu acho que é o difícil se torna isso, porque se a gente tomba, aí já vem aquela bombardeio em cima da gente e acaba... eu tive uma dificuldade muito grande que é, desde que eu casei, a gente vai fazer hoje 15 anos de casado, e eu tive uma dificuldade que eu queria me entristecer por isso, que era, você é esposa de pastor, você não prega, por que você não prega? E eu ficava com aquilo na minha cabeça, eu não sou esposa de pastor, eu não faço a parte dela. Então, de um tempo, eu vim amadurecendo isso na minha mente, e ser esposa de pastor não é só trazer a palavra, a pregação. Claro que em algumas existe essa possibilidade. Mas quando você cuida, quando você ama, quando você dá exemplo de mulher, de mãe, de uma pessoa próspera em Deus, de uma pessoa que não tem só prosperidade em dinheiro, mas em prosperidade em valores, eu acho que isso também é ser uma esposa, é ser uma esposa de pastor, é ser uma pastora, entende? Entendo. E é Amém. isso. Glória a Deus, querida. E quais as distrações do mundo você observa que levam mulheres a se afastarem cada vez mais de Deus? Olha, Cá, eu chamo a Karen de Cá, viu, gente? Se eu chamar de Cá, é porque a intimidade aqui é muito. Hoje, hoje nós temos muita distração. Deus deixou em sua palavra que devemos amar só a Ele acima de tudo. Acima de qualquer coisa. Você ama o seu esposo, mas Deus acima de tudo sempre. Nós podemos citar várias distrações de uma mulher. Por exemplo, os filhos. Eu já tive exemplos de perto que os filhos eram mais importantes até do que o próprio casamento. Eu já tive exemplos perto que o marido pode morrer todo mundo, menos o marido. Até mesmo como a gente vivencia hoje, que é um cantor, uma atriz. Hoje tá desse jeito, né? Mas o que me chama bem muita atenção, assim, eu não tenho nada contra a saúde física. Não tenho nada contra a saúde física. Tanto que eu também faço. Não tenho nada. Mas hoje, algumas pessoas, algumas mulheres cristãs, elas estão deixando se levar pelo que o mundo está olhando. Então, assim, elas estão... eu estou vendo muitas servas do Senhor que estão focando no seu corpo físico e estão deixando os princípios de Deus de lado. Estou falando disso porque é um momento que a gente está vivenciando assim muito grande. Começam a ver o seu corpo mudando e mergulha nisso. Começa a mostrar o corpo para o mundo, começa a mostrar o corpo nas redes sociais, até mesmo esposas que hoje poderiam estar lutando pelo corpo perfeito, mas
para agradar o Senhor, para agradar o seu esposo. Que eu acho isso muito valoroso, assim, muito valioso. Você se amar, se gostar, mas para o seu esposo, para Deus, para você se sentir numa peça de roupa legal, interessante, que não chame a atenção de outros homens, que não façam outras mulheres se sentir desvalorizadas. Mas no tempo de hoje, que eu estou enxergando, é que as mulheres estão deixando os princípios de Deus para se assemelhar com o mundo. Às vezes a gente vai num local, a gente não sabe quem é cristão, quem não é, só se a pessoa abrir a boca, ou então se você perguntar. E acho que é o que eu disse no início, a vinda do Senhor nunca foi tão próxima. Então, muitas coisas estão esfriando. Já tive várias amigas que hoje não estão mais na igreja por essa questão. E o que a gente faz é orar e ser exemplo, né? Para poder essas pessoas voltar de novo ao primeiro amor, ter o corpo bonito, perfeito, mas para a glória e honra do Senhor e para o seu esposo ou futuro esposo. Amém? Amém. É uma verdade que você falou, minha querida. Realmente a gente tem que, né, buscar a saúde, mas tudo que coloca assim em primeiro lugar acaba tirando o lugar do Senhor. Então a gente precisa vigiar o que a Exatamente. gente está praticando, no que as distrações estão vindo aí. Tem que ter muito cuidado para não deixar tomar o primeiro lugar, que é do Senhor, não é? Exatamente. É verdade. Próxima pergunta. Existe um vazio em nós do tamanho de Deus. Mulheres buscam preencher o vazio e uma das formas é com relacionamentos, resultando numa dependência excessiva. Qual seria a ordem correta? Primeiro a Deus? Essa pergunta vai ser bem curta, bem curta. Lá em Mateus, acho que não me engano, capítulo 6, está escrito que em primeiro lugar as coisas do Senhor, as demais coisas, Deus acrescenta, Deus cuida. Tudo tem um tempo do Senhor. Então, assim, tudo que vir primeiramente do Senhor, vem depois, vem a família. Então, assim, você vai cuidando das coisas de Deus, você vai focando naquilo que Deus deixou, que foi o ID, que foi o chamado. E essas coisas, Deus vai abençoando, Deus vai colocando no seu caminho as coisas certas. Quando você deixa as coisas do Senhor, as coisas, a sua vida, nas mãos do Senhor e se preocupa com os projetos de Deus, essas coisas aí Deus vai abençoando e colocando tudo na ordem certa. E lá na frente você só vai cantar o hino da vitória. É verdade. Então, que a gente busque, em primeiro lugar, o Senhor. Amém. É verdade. Amém. Próxima pergunta. Qual a importância de esperar em Deus por um relacionamento? Qual é a importância? Essas perguntas, tem umas perguntas que tá quase assim no mesmo parâmetro, né? Quase na mesma balança. Eu acho que essa pergunta que eu vou responder agora é como se fosse a continuidade da pergunta anterior. Nós dependemos totalmente de Deus para tudo em nossas vidas. Como eu já disse anteriormente, quando a gente faz as coisas do Senhor, Ele providencia todo o resto. Ele providencia tudo. Estava estudando esses dias, porque eu estou tentando romper outra barreira na minha vida, e eu estava lendo Provérbios. E lá tem dizendo que nós somos pérolas. Pérolas do Senhor. E a pérola do Senhor, ela não deve correr atrás de ninguém. Elas têm que ser achadas. Certo? Elas não devem correr atrás, elas têm que ser achadas. Mas devemos ser sábias enquanto a isso. Sempre, sabedoria sempre, mulher sábia. Quando surgir alguém na vida, a gente não deve assim, ai, que lindo, ai, usa gravata, ai, usa paletó. Não.
quando chega essa oportunidade para nós, vocês que são solteiras, no caso, no meu caso foi assim, que alegra o nosso coração, que a gente diz assim, Senhor, será? Então a gente não deve olhar só para a aparência. Eu até brinco às vezes que não se tornou uma brincadeira, que foi uma seriedade no meu passado, que eu sempre pedi a Deus um servo de Deus. Eu nunca me toquei e disse assim, eu quero um lindo. Então, eu disse assim, eu fui agraciada porque o Senhor me deu por completo. E aí, quando a gente coloca sempre Deus na frente de tudo, porque Ele trabalha. Às vezes a gente esquece alguma coisa, ele diz, ó, tu esqueceu disso aqui, mas eu vou colocar. No meu caso, eu esqueci dessa parte de ser um lindo, mas Deus trabalhou na minha vida. Amém. Então, assim, a gente não só olha para a aparência, a gente tem que olhar para o comportamento, a gente tem que observar o caráter cristão, a gente tem que procurar ver e saber como é o comportamento dele perante os pais ou dela, né, perante os pais, e acima de tudo, esse aqui é indispensável, acima de tudo, saber se ele ama primeiramente a Deus, ou ele ou ela. Quando se ama ao Senhor, primeiramente, no primeiro lugar, ali no centro, todas as outras coisas se tornam perfeito, porque o Senhor é perfeito. Então, quando a gente coloca o Senhor no centro e a gente faz a vontade do Senhor, as outras coisas vai andando assim, peça por peça, se montando, não vai faltar nenhuma peça. Deus vai fazer tudo perfeito se a gente primeiro fazer as coisas do Senhor, se a gente primeiro depender de Deus e deixar que Ele trabalhe no restante. Então, o que devemos Amém. fazer é esperar a vontade de Deus, não é isso? É isso. Aguardem. Amém. Próxima pergunta. A gente vê vários modelos de família, né? Hoje é mostrado vários modelos de família. Mas qual é o verdadeiro modelo de família segundo a palavra de Deus? Os modelos de famílias que eu poderia ver hoje, citar hoje aqui para você, que nós cristãos, nós temos vários modelos de família, tipo, uma casa perdeu o pai ou uma casa perdeu a mãe, ali continua uma família. Lá em Gênesis, capítulo 2, 24, ele fala assim, ó, fala que o homem deixa sua casa para se unir a uma mulher, certo? Isso aí é bem claro. Esse é o modelo de família, esse é o verdadeiro propósito do Senhor. A família, o modelo da palavra de Deus, é o homem, a mulher e os filhos, e Deus no centro deles. Esse é o modelo da família cristã. Amém. Entendemos o modelo, amém? Amém a todas que estão, a todos e a todas que estão aqui nessa live. Digam amém aí, digam amém. Amém. Glória a Deus. Família a gosto de Deus. Como é um lar saudável? Qual a diferença que existe dentro desses lares? Vamos focar só no lar saudável, porque quando a gente foca só nesse lado, a gente já sabe que as outras coisas não faz presente num lar saudável. Aí, às vezes, as pessoas dizem assim, mas vocês discutem e tal. Esse é um lar saudável, onde o marido e a mulher entram no seu quarto e realmente discute tudo aquilo que aconteceu no dia ou algo que não gostou, certo? Mas aonde não tem a briga, aonde que não tem a falta de união. O lar saudável é onde tem a união, onde tem o amor. Tem erros? Com certeza. Tem discussão? Com certeza. Mas quando lá é saudável, existe o perdão, existe a compaixão, existe o amor, existe o propósito de Deus na vida. Aí, sem Deus, o lar não é saudável. Então, quando você coloca Deus no centro do seu lar, e através do Senhor, a gente tem o amor, a gente tem o perdão, a gente tem a sabedoria, a gente se torna mulheres sábias. Através da palavra do Senhor, a gente aprende mais a ser mulheres sábias e a gente consegue deixar o nosso lar estruturado e saudável. Mas
tudo com o Senhor em primeiro lugar. Esse é o lar saudável. Sem Deus, o lar não é saudável. Amém. Então, vamos aprender a colocar o Senhor no centro da nossa vida, no centro da nossa família, no centro, né? Dentro desses lares, em nome de No Jesus, para centro, tornarem-se lares saudáveis em nome de Jesus. E nós em nome declaramos, em de nome de Jesus. Jesus, que os lares que aqui estão sendo representados são lares saudáveis. E vão, Deus em nome de abençoe a Jesus, todas as crescer. casas. Em nome Em de nome de Jesus. Jesus. Em nome de Jesus. Próxima pergunta. Gênesis Amém. 1:28 diz: Deus os abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos. Qual a importância dos filhos? Hoje eu escuto de muita gente que não quer ter filhos. Acham que o mundo de hoje é impossível ter um filho. É impossível criar um filho. Mas na Bíblia tem dizendo que os filhos são heranças do Senhor. São presentes enviados por Deus. E através dele é que surge a felicidade de uma casa. Eu digo isso porque aqui em casa nós temos duas, com muita diferença de idade, 10 anos de diferença. E é um lar bem agitado, em termos da pequenininha ser bem agitada, a maior, ela é bem mais tranquila, mas ela já teve o momento dela também. E quando elas saem, pronto, a gente escuta literalmente os grilos cantando, porque fica sem alegria. Você não aproveita? Claro, a gente aproveita ali aquele voucher, né, que o pessoal diz. Mas quando não tem, a casa não fica a mesma felicidade que existia às horas atrás. Entendeu? Então, assim, os desafios, principalmente para uma criação, uma adolescente e uma criança, tem que dar atenção à adolescente que está se formando, tem que dar atenção à pequena que também está se formando. Ela está aprendendo a falar, ela está aprendendo a conhecer as coisas, e a maior está aprendendo coisas mais, assim, que para ela é mais encantadoras, tanto espiritual como as coisas dela mesma, o crescimento, as mudanças e tudo. Os filhos, eles completam. Só quando é o pai e mãe, é pai e mãe. Quando os filhos nascem, se torna um lar familiar, se torna família. Então, assim, Deus uniu um homem e uma mulher e ele presenteou a esse casal com filhos. Como eu falei, os desafios são enormes, muitos desafios, mas não há coisa melhor do que você chegar em casa, do que você ver os seus filhos felizes, do que você ter a certeza que ali vai ser seus frutos, ali é a sua primeira igreja, é ali que são suas ovelhas, é ali que você vai ensinar. E a felicidade maior, a principal felicidade é quando o Senhor manda esse presente para nós. E através de nós, a gente tem que moldar, a gente tem que poldar, a gente tem que fazer eles crescer espiritualmente, em projetos que eles têm na vida. Mas quando ele chega aonde Deus, com certeza, porque tudo que acontece conosco é Deus na nossa frente, quando a gente vê assim, o futuro deles, que a gente olha assim, foi uma flecha que eu lancei. É assim, um orgulho muito grande. Então, assim, filhos é maravilhoso. Não gosto de... Até fico meio assim com aquele pessoal que tenta romantizar. Ai, acho que você me entende. Romantizar um parto, romantizar o nascimento, a criação. Eu não gosto de romantizar, porque é luta, é algo muito importante que Deus coloca na tua mão para tu poder ensinar o caminho e ir no caminho junto com eles.
e fazer o propósito de Deus ser trilhado na vida deles. E ao mesmo tempo se torna um orgulho que a gente vê que a gente é forte, que a gente é sábio, que a gente aprende com eles, a gente não só ensina. A gente aprende a ter paciência, a gente aprende a ser sábio, a gente aprende várias coisas. É uma mudança, é como se fosse um botãozinho que quando nasce ali, a gente já nasce junto com eles, nasce outra pessoa, nasce uma mãe. Então é incrível, é incrível. São mudanças lindas e sempre abençoo minhas filhas, principalmente quando elas estão dormindo, coloco ali as mãos sobre elas e peço a Deus, prepara o futuro, prepara os esposos, prepara o caráter, tudo. Que elas sejam servas tuas, que elas tenham um caráter cristão, que o centro delas seja sempre Deus e que eu possa vê-las no caminho dentro da igreja, fazendo aquilo que o Senhor tem proporcionado para cada uma delas. E é isso. Glória a Deus. Então, multiplicai-vos. Multiplicai-vos. As irmãs estão dizendo aqui, ó. É cansativo, mas é gratificante. É verdade, é uma grande responsabilidade, mas muito prazeroso também. Então, meus queridos e minhas queridas amados irmãos, multipliquem-se em nome de Jesus. Amada, antes de terminarmos, né, com a última pergunta, deixaram também perguntas na caixinha. Então, antes da última pergunta, nós vamos para as perguntas da caixinha. Então, vamos lá primeira, amém? Senhor, que foi que mandaram para mim? Primeira, como é ser esposa de pastor? E aqui já deixaram também um recadinho. E para dizer que eu te amo e estou com saudade, minha pastora. Como é ser esposa de pastor? Eu acho que eu respondi, eu acho que foi na terceira ou foi na quarta, né? É muito cansativo e, ao mesmo tempo, muito gratificante para mim, porque é algo que o Senhor planejou na minha vida e o meu sonho foi diretamente com o sonho do Senhor e esse propósito veio para cá. E hoje nós estamos aqui em Cascavel. Creio que essa moça que escreveu isso é da nossa sede, né? Beijo, saudades também. Hoje nós estamos aqui morando, né, em Cascavel. E aqui está sendo um divisor de águas, porque tudo que a gente faz para o Senhor, para mim, quando a gente se treme, é porque Deus está no meio e os projetos do Senhor vão crescer. E aqui eu vou ver várias coisas acontecer, mesmo que não seja, que eu não fique 2 anos, 4 anos, mas eu vou ver o mover de Deus aqui nesse lugar. E isso também nos traz aquele prazer maior ainda de fazer cumprir o propósito do Senhor na nossa vida. Glória a Deus. Respondido? Segunda, como é estar em um novo ciclo na vida de vocês? Será que esse ciclo é de amizade? Eu creio posso que responder dos dois. dessa mudança, né? A última mudança. Bom, até agora, creio que vai ficar melhor. Está sendo muito bom, muito maravilhoso. Aqui, nos receberam, acho que não foi só de mãos abertas, foi de braços, foi de coração. Então, assim, é uma mudança, mas é algo, como eu já falei várias vezes, é algo que mora dentro do meu coração. É algo que eu gosto de fazer. Então, assim, eu já disse para o meu esposo várias vezes, se for para ir para qualquer lugar, mas para levar a palavra do Senhor e para fazer novos cristãos para o caminho do reino, para o caminho dos céus, eu estou indo. Eu estou indo. Então, assim, está sendo lindo esse trabalho, esse projeto que o senhor está fazendo aqui em Cascavel. E em termos tanto de igreja, em termos de pessoas, está sendo maravilhoso. Maravilhoso. Comentário, Cascavel ganhou um presentão. Pastora Débora e pastora Edivane, olha aí. Glória a Deus. Amém, Mayara.
Ó, Terceira, Mileninha aqui, ó. Saudades, Milena. Milene. terceira pergunta. Tem Uma outra? dica, na verdade, é uma dica, né? É uma dica para ser uma mulher linda e ter o brilho de Deus todos os dias. Eu não entendi, eu entendi só uma dica para ser mulher linda e o quê? E ter o brilho de Deus todos os dias. É exatamente isso. Deus no centro de tudo. É você. Eu escuto uma pessoa dizendo, confunda o inimigo. Mesmo que às vezes você acorde pensando que não vai dar certo, levante, tome banho, penteie o cabelo, aquele hidratante, diga, hoje eu sou mais que vencedora. A de ontem está mais forte ainda. E o brilho do Senhor vai impactar na sua vida assim, com um sorrisão e só benção. Um sorrisão. Sorrisão. E força sempre. Glória a Deus. E como é ser mãe de duas lindas meninas? Existe preocupação do futuro nessa nação? Muito, muito. Até fiquei assim, sério, porque é o que eu estava conversando com meu esposo ontem. Meu Deus, assim, antes da gente dormir, a gente dá aquele feedback no que aconteceu, né? É o horário que elas estão no quarto, a gente vai para o nosso. E veio esse pensamento assim, meu Deus, nós temos duas meninas. Ah, é porque é meninas? É porque é meninas. É elas que são mais frágeis. Elas que são mais frágeis. Em termo de linda, puxou meu esposo. Oh, meu Amém. Deus. Minha Mas querida, assim, você também é linda. mas assim, a preocupação vem porque o mundo tá uma loucura. Hoje a gente, como a gente falou aqui no decorrer da entrevista, hoje tem as ovelhas, os lobos vestidos de ovelha, né? E hoje tá assim, hoje não se vê mais meninos, já que eu tenho meninas, vou falar dos meninos. Não se vê mais meninos que eu quero ser um pregador, eu quero ser um guitarrista, eu quero ser um pastor. Então, a gente via muito isso antes. Até as meninas mesmo oravam por isso. Hoje nem mesmo a gente está vendo isso. Aqui a gente ensina que você seja uma mulher cristã, que você também queira uma pessoa cristã do seu lado, que você não sabe o propósito de Deus. Mas quando a gente vê como está o mundo, e desculpa, como está o mundo e o que está acontecendo, a gente fica com medo, a gente fica receosa. Mas a gente nunca pode perder a confiança no Senhor. Se Deus permitiu o nascimento, Deus sabe qual é o futuro, Deus sabe qual é o propósito. Uma coisa muito importante, orar. Orar. Orar nunca é demais. Orar, apresentar seus filhos, os projetos dos seus filhos. Mas meu filho tem 2 anos de idade. Senhor, abençoa o futuro, que Deus traga amizades boas, que Deus traga uma boa esposa, um bom esposo, que seja projeto teu, tudo que for fazer, que seja estudioso, que faça uma faculdade. Isso é maravilhoso, você pedir ao seu pai o que você quer dos seus filhos. E eu acho que o Senhor não vai querer uma coisa ruim para uma herança que ele nos deixou. Então, é muito importante você sempre abençoar, você sempre pedir já de pequeno, desde a barriga, que você já está lá sentindo mexer, já trabalha, Senhor, abençoa o futuro. O propósito do Senhor é maior em nossas vidas. Quando ele age em nossa vida, ele sabe o que vai acontecer no futuro. Então, o que a gente pode fazer é orar e crer que os projetos do Senhor vai ser feito e nós vamos só cantar o hino da vitória, porque a gente vai ver os nossos filhos crescerem no temor e na obediência no caminho do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Essas eram as perguntas da caixinha. Antes da gente ir para a última pergunta, nós vamos agora para o momento do print. A todos os irmãos e irmãs que estiveram nos assistindo, né, e puderem bater um print dessa live e publicar no seu story, marcando Tem que se arrumar, né? nós
nós duas aqui, né? E digam se essa live foi importante para você, amém? Nesse momento, nós vamos sorrir e você pode bater o print. Amém, querida? 1, 2, 3 aí. Amém? Será que eu tenho Glória a Deus. Eu acho que deu tempo. Amém. Última pergunta. Na verdade, é mais um conselho, é mais uma mensagem. Mulher, você tem um valor imensurável. E aqui eu já declaro também sobre a sua vida, minha querida. Você tem um valor imensurável. E Deus escolheu exatamente esse dia para você nos ensinar mais. Glória a Deus por isso. Poderia deixar uma mensagem sobre o valor das mulheres que estão nos assistindo e aquelas que ainda vão nos assistir. Amém. Quero dizer para vocês, as que estão assistindo e as que ainda vão assistir, que vocês não são, de jeito nenhum, uma ideologia que o mundo diz, que a sociedade diz. Não são. Nem sobre o que vocês escutaram na infância ou na adolescência que bloqueou e que machucou você e a ponto de você querer parar. Eu quero lhe dizer que vocês são o que a palavra do Senhor diz, o que o Senhor disse, é que somos remidas, que somos curadas, que somos saradas, que somos joias preciosas, que somos sábias, que somos corajosas e mais que vencedoras no Senhor Jesus. Provérbios fala muito sobre mulheres. Quando a gente quer se fortalecer, por exemplo, eu gosto de ler Provérbios, tanto que está até aberto aqui, ó, Provérbios 31, na minha Bíblia, estava estudando sobre isso. E quando a gente vai falar da mulher, o que é, o que não é, a gente tem tanto exemplo de mulheres de fé, de mulheres que conquistaram, de mulheres que venceram, de mulheres que, quando não pareceu que não era nada, Deus estava ali fazendo algo sobre a vida dela e hoje a gente pode ter elas como referências em nossas vidas. É muito gratificante aquilo que o Senhor deixou para nós, porque na Bíblia, às vezes, a gente vê algumas pessoas falam, né, que a mulher não era bem provável, e a gente vê que quem deu a luz ao Senhor foi uma mulher, quem amamentou foi uma mulher. Quem caminhou e ensinou foi uma mulher. Eram as mulheres que ajudavam os projetos de Deus. Eram as mulheres. E foi as mulheres que, na hora da crucificação, estavam lá com o Senhor. Então, assim, a gente somos guerreiras, nós somos fortes, nós somos... nós temos que ser imitadoras do Senhor, nós temos que colocar em prática aquilo que o Senhor ensinou para a gente. Nós somos mulheres sábias, nós somos mulheres virtuosas, nós temos que colocar tudo isso em prática e ensinar outras mulheres a continuar nesse caminho, que é o caminho do Senhor, o caminho que nos traz libertação, o caminho que nos traz cura, e que nós vamos vivenciar coisas grandiosas na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos maridos, e vamos ver Deus realizar sonhos, Deus fazer nós conquistar algo em nossas vidas, que seja uma casa, seja um casamento. Creio que tem alguém, você também, que é solteira, creio que um casamento, creio que um projeto de filhos, creio que uma oportunidade de emprego, um negócio, tudo isso a gente pode. Tudo isso a gente pode. O que a gente tem que fazer? Deus em primeiro lugar. Mas vamos ficar... Não. É a gente orar, Senhor, esse aqui é aquilo que eu preciso, é aquilo que eu quero. Mas eu vou fazer a tua vontade em primeiro lugar. Isso aqui está nas tuas mãos. Faz. Se for da sua vontade, faz. Se não for, prepara algo melhor para mim e entender aquilo que o Senhor quer realmente na vida de vocês. Entender o propósito da vida de vocês. Entender o projeto do Senhor. Porque quando a gente quer o nosso projeto em nossa vida, pode até dar certo aqui, em primeira mão. Mas vai
atropelar tudo aquilo que Deus colocou para a sua vida. Então, seja uma mulher sábia, seja uma mulher submissa ao seu esposo. Ser submissa não é ser mandada, coordenada, não. É você andar ao lado do seu esposo, é você ser uma auxiliadora para o seu esposo. Seja uma boa mãe. Fique no lado dos seus filhos, escutem, sejam sábias em falar, sejam sábias em conversar. Conversar primeiro com eles do que o mundo queira conversar, do que hoje nós temos escolas que querem colocar outras ideologias na vida dos nossos filhos. Que a gente seja aberta para conversar sobre tudo. Ah, só tem 10 anos, converse. Porque hoje eles não estão esperando que seu filho complete 10 anos para conversar e colocar algo na cabeça deles, no coração. Eles estão interessados se eles são pessoas, só isso. Então, o momento que você puder sentar com seus filhos, olha, a vida é assim, vai acontecer isso com você, isso aqui acontece assim, no momento espiritual, cultos domésticos, o esposo não pode, se reúna com seus filhos, ensine também os seus filhos a ter um momento de devoção com Deus em só. Aqui eu acho muito interessante, porque além do nosso momento devocional, a minha filha mais velha, ela tem o momento devocional a sós com Deus. E quando a gente vai fazer o nosso momento de culto doméstico, a pequena, porque quando a gente tem a presença do Senhor, a gente é espelho e começa dentro de casa. Então, assim, quando a gente senta, ela pega qualquer livro, já que ela não sabe, mas ela diz o meu livro, então ela já sabe que aquela capa azul, que é o livrinho, a Bíblia dela, ela pede ela, e ela abre em qualquer página e canta, e fala, e se ajoelha, e fecha os olhos. Então, assim, nós somos espelhos para os nossos filhos. Nossos filhos vão imitar aquilo que a gente é. Então, se você vai criar pessoas para o futuro, você sendo uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa dona de casa, você sendo uma pessoa espiritual, não só dentro da igreja, mas dentro de casa, você mostrando para os seus filhos que Deus é único na vida, Deus é o centro da casa, é você saindo para a igreja e dizer, olha, hoje o culto vai ser uma bênção, não mostrando assim, hoje vai ser aquele pregador, porque o culto é feito quando a gente chega dentro da igreja e adora o Senhor. As coisas acontecem quando todo mundo está no centro da vontade do Senhor. Então, seja uma mulher de garra, não só na sua vida material ou dentro da sua casa, seja uma mulher de garra para você levantar as mãos e dizer, aqui é minha casa, mas quem manda, quem comanda é o Senhor. Nesse quarto aqui é o Senhor que manda, no meu quarto é o Senhor que manda, aqui habita o Senhor e minha casa será chamada casa de bênção, meus filhos serão abençoados em nome do Senhor. E não deixar de crer que apesar de tudo, apesar de lutas, de adversidades, de qualquer coisa, nós somos mulheres vitoriosas, nós somos mulheres fortes, nós somos mulheres sábias. Tudo está aqui na palavra do Senhor. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ponto. Quando você edifica a sua casa, Deus sendo a rocha, Deus sendo o centro, você tem um lar saudável. Amém. Glória a Deus. Vários conselhos práticos, né? Que não fiquem só na teoria, mas que sejam praticados. E lembrando, mulheres, vocês têm um valor imensurável. Então, não aceite menos do que o Senhor quer lhes dar, né? Não aceite as migalhas que o mundo quer lhe dar. Aceite o que o Senhor quer para a sua vida, independente do tempo de espera. Então, que nós sejamos, em nome de Jesus, mulheres posicionadas em Deus, que a gente não tema, mas que avance e mostre verdadeiramente ao mundo o que é verdadeiramente seguir ao Senhor, né? E a gente vai mostrar sempre a alegria que nós carregamos por estar no centro da vontade de Deus. E glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada por compartilhar vários conselhos. E como foi a primeira, parece que você já
várias lives. Eu quero agradecer, porque assim, olha só, quanta coisa. Quanta Ô, coisa. Glória! Então, assim, então, assim, foi algo que me trouxe, você que estava mais próximo de mim, foi algo que trouxe, primeiramente, um tremor, mas depois que me trouxe um temor. Em quem eu creio? Eu sei que isso vai ser colocado por terra. Então, assim, no início, deu aquele medo, e depois, quando Deus age na nossa vida, vai destravando e lança, o medo é lançado fora. E eu estou muito feliz de ter participado. Estou muito grata também por cada um que está aí vendo essa live, por cada um que falou com a gente. Tem até minha prima aqui de Horizonte, Pacajus, também estava com a gente. Nem mandei convite, mas ela estava aqui. Então, assim, não é só uma live, é a palavra do Senhor sendo lançada. Porque eu posso até ter dito, meu Deus, será que eu falei muita coisa ou será que não? Mas com certeza teve mulheres que precisavam de alguma frase, alguma palavra, algo da parte do Senhor e encontrou aqui. E isso é o que me traz mais felicidade. E nós tivemos paz, né? Que o Senhor nos traz paz em tudo que nós estamos fazendo. Ele sempre vem com a sua paz. Então, que em nome de Jesus, essas queridas mulheres absorvam o máximo de conteúdo que aqui foi colocado na mesa, né? Praticamente uma mesa, a gente falar sobre a vida, né? A qual o Senhor nos concedeu. Então, é uma bênção. Eu espero que todas essas queridas e amadas irmãs e irmãos somente estiveram aqui sejam edificados em nome de Jesus, Amém. né? Estejam atentos aí. Quem quiser rever a live, ela vai ficar salva. E Glória a nesse Deus. momento, vou pedir para a nossa querida pastora Débora estar orando para finalizar. Amém? Amém. Amém. A oração já desliga a live? A gente vai orar e depois vamos nos despedir de todos os queridos e queridas. Amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Fechando nossos olhos, você também que está do outro lado aí dessa tela, se for, se sente Deus, na verdade, que está nesse meio, coloque a mão no seu coração e ore juntamente conosco. Pai eterno, Deus querido, estamos aqui, Senhor, na tua presença, porque aonde está envolvido 2 ou 3 na tua presença, o Senhor está conosco. Então, eu já te agradeço por esta noite, Senhor, estar aqui fazendo essa live juntamente com a Karina. Senhor, que o Senhor continue abençoando os propósitos, Senhor, desta jovem, Senhor, que o Senhor continue levando, Senhor, a palavra através, Senhor, da boca dela, meu Pai. Que o Senhor use, Senhor, ela, Senhor, conforme a tua vontade, que os seus projetos, Senhor, sejam colocados, Senhor, na direção dela, Senhor, e que o Senhor faça, Senhor, maravilhas na vida dela, Senhor. Quero te apresentar, Senhor, cada mulher, Senhor, essas que estão aqui, essas que vão assistir a live depois, quero te apresentar, Senhor, cada uma delas, o lar, Senhor, os filhos, Senhor, que elas sejam mulheres valentes, mulheres guerreiras, mulheres, Senhor, sábias, mulheres, Senhor, que esteja, Senhor, literalmente, Senhor, na tua vontade, Senhor, no centro da tua vontade, porque como colocamos, Senhor, a tua presença sobre nossas vidas, sobre nossa casa, Senhor, tudo vai bem, meu Pai. Então, eu quero te agradecer por essas mulheres, Senhor, que elas coloquem no coração, Senhor, que o Senhor vai fazer grandes coisas na vida de cada uma, que os milagres do Senhor vão acontecer na casa de cada uma, Senhor. Então, Senhor, aquelas que estão tristes, Senhor, aquelas que estão com problemas, aquelas que estão angustiadas, Senhor, trabalha no coração, Senhor, leva o teu consolo, Senhor, fortalece, Senhor, cura, Senhor. Senhor, e fortalece, Senhor, o coração, a casa, Senhor, que sejam, Senhor, verdadeiramente, Senhor, vivenciadas, Senhor, os teus projetos na vida de cada um, Senhor. Muito obrigado por esta noite, que o Senhor continue fazendo maravilhas em nossas vidas e que venham mais pessoas, Senhor, nesta live, Senhor, falar da tua palavra, Senhor, e que teus projetos, Senhor, possam ser lançados, Senhor, neste mundo, Senhor, que está precisando de ti, meu Pai. Em nome de Jesus, o que eu te peço, te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Que Deus abençoe a
todas as irmãs e os irmãos que estiveram conosco. Deus abençoe. Em nome de Em nome de Jesus, Jesus. sejam todos abençoados. Muito obrigada, minha querida, pela participação. Mais Que uma Deus continue vez, a muito abençoar a sua obrigada a vida. você. Ter Deus continue a acreditado em mim, abençoar. confiado. Amém, amém, Glória a Deus. amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Mês que vem Também nós te temos amo, mais uma irmão. live. Mês que vem nós temos mais uma live. Vou estar assistindo, fazendo pergunta também. Glória a Deus. Então, até mês que vem, mais uma entrevista com mulheres posicionadas. Amém? Amém. Amém. Tchau, gente. Paz do Senhor. Boa noite. Fique com Deus. E lembre-se, somos mulheres vitoriosas, valentes e sábias. Acordem amanhã com Deus em primeiro lugar. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.